Que bom, né? Não se pode perder a capacidade de indignação. Só queria comentar o seguinte: havia os esquemas de corrupção, o mensalão, o petrolão, que foram esquemas com mecanismos diferentes, mas que buscavam também a compra de apoio parlamentar para a perpetuação de um projeto de poder, no caso, o projeto de poder do PT. E o Valdemar Costa Neto, ele recebia propina, no caso do mensalão, quer dizer, um esquema para comprar apoio parlamentar, e ele era um parlamentar, alguém envolvido com um partido que estava recebendo propina, e o relator do julgamento do mensalão, que era o ministro do STF, Joaquim Barbosa, hoje aposentado, ele disse que o Valdemar profissionalizou o recebimento de propina. Valdemar foi condenado à prisão, ele foi preso, ele ficou na cadeia junto com o petista José Dirceu, e ambos saíram por indulto de Natal concedido pela presidente Dilma Rousseff, com autorização do Supremo Tribunal Federal, porque tem lá uma previsão legal para esse tipo de indulto. Nenhum cumpriu a pena completa. Eduardo Cunha, condenado na Lava Jato, também não cumpriu toda a pena que tinha que cumprir. Houve todo esse desmantelamento da Força-Tarefa Anticorrupção, anulação de provas, de condenação. O Cunha se beneficiou de diversas manobras que foram feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho curioso também que agora um ministro do STF fique apontando os esquemas do Valdemar, os esquemas do Eduardo Cunha, que o próprio STF ajudou a aliviar. Quer dizer, você não tem responsabilização, não tem punição, não tem como se livrar, no sentido da administração pública, de pessoas que incorrem nesse tipo de ato. E aí elas vão e aparecem de novo nesse noticiário policial / político. As emendas, para dar aqui um contexto histórico, elas foram uma forma de institucionalização da corrupção da maneira como elas estão sendo tratadas. É claro que havia vamos dizer assim, um mecanismo de emendas com alguma transparência, com alguma rastreabilidade, mas isso foi inchando, depois sendo distorcido, depois se tornando sigiloso, até resultar no orçamento secreto, e agora no orçamento secreto maquiado, duplamente maquiado, como vai sendo feito. A cada momento que se descobre alguma coisa, se cria um subterfúgio para manter tudo como estava. Então, tudo que a gente está vendo é uma institucionalização da corrupção, com algumas pessoas extrapolando até nisso. E aí vem o ministro Flávio Dino e apontar, isso aqui aí já é demais, né? Aí não dá. Aí não. E aí, pois é, e aí vem a deputada Adriana Ventura e fala, olha, só tinha eu e o Chico Alencar do PSOL lá no Congresso Nacional hoje, botando a boca no trombone contra tudo isso. O Partido Novo, que é um partido à direita, o PSOL, que é um partido à esquerda, várias vezes estão juntos no combate aos privilégios. Então tem aí uma agenda comum, mesmo com uma série de divergências ideológicas em relação a políticas públicas, em relação a diversas áreas, como a gente sabe, mas tem um alinhamento em diversos momentos. Momentos esses, e aí eu preciso apontar até como analista, em que petistas e bolsonaristas têm uma posição igual, similar, conivente, omissa. Então, tudo aquilo que se refere à blindagem, tudo aquilo que se refere a turbinar fundo eleitoral, fundo partidário, e agora o esquema de emendas é como se fosse um fundo eleitoral extra. Tudo isso passa batido aí pela agenda bolsonarista, não tem bolsonarista lá discursando tão firmemente como a deputada, como o deputado do Novo, do PSOL. Então, o Brasil fica entre aí lulismo e esse valdemarismo, porque o Valdemar é dono do PL, é o partido da família Bolsonaro. Está lá na rede social dizendo uma coisa, no carro de som, engajando a massa. No entanto, é bastante complacente com tudo isso que aí está. E aí eu pergunto para a deputada, como é que fica o Partido Novo nessa tentativa de construção de uma direita diferente do PT, ao mesmo tempo que, em alguns momentos, alinhada ao bolsonarismo em relação a determinadas atitudes do STF, ou para combater o PT, precisamos unir forças, etc. Mas você está aqui, Adriana, falando criticamente a respeito do dono do partido, da família Bolsonaro. Como fica essa relação? Quais são as tensões? E nesse momento de corrida eleitoral, em que o Novo tem um candidato, o Romeu Zema, como que você está enxergando esse cenário e se posicionando com toda, vamos dizer assim, a habilidade que talvez seja necessária na política para lidar com uma situação como essa?
Pois é, eu acho que a política realmente está cheia desses nuances, né? Principalmente porque ninguém é obrigado a estar alinhado em tudo, né? Tem boa parte de políticas econômicas tem uma agenda que é muito assim, que é muito alinhada. Você pensa assim, novo PL em agenda econômica, algumas pautas, a gente é muito alinhado. Quando realmente entram nessas pautas que você disse, né, onde a gente tem as velhas práticas, um fisiologismo que advém, né, de partidos que começam com esse toma lá da cá, a gente realmente descola, porque não dá para passar a mão. Às vezes é difícil, até porque você sabe, todo mundo sabe, o Novo é um partido pequeno, a gente apanha muito dos dois lados, a gente tem, principalmente, eu brinco que o Novo tem 30 tons de laranja, né? Então você pega os deputados do Sul, a gente sabe que a base eleitoral é uma base mais bolsonarista, eles estão muito mais próximos de PL e de algumas coisas, mas nesses quesitos, né, de combate à Uhum. corrupção, de fisiologismo, turbinar, eu acho que a gente se diferencia bastante, né? Agora, política, essa habilidade, eu não sei se a gente tem tanto, eu gostaria que o eleitor percebesse essa diferença. O que eu vejo é que muitas vezes, Felipe, o eleitor não consegue diferenciar, né, o que é pauta que cada um acha o que quer, porque o céu pode ser, a parede pode ser branca ou pode ser azul, ok, é opinião. Agora, corrupção sempre vai ser corrupção, princípio sempre vai ser princípio, né? Roubalheira é Uhum. roubalheira, corrupção é corrupção. Então, eu acho que tem blindagem é blindagem, proteger bandido é proteger bandido. Então, eu acho que tem uma diferença que é grande, é muito nítida. Eu acho que o eleitor precisa ficar atento. E narrativa tem para tudo que é gosto aqui, né? Eu acho que essa ação política, essa cidadania é uma coisa que o brasileiro precisa fazer. Só abordar e falar assim, ah, igual ao PL. Não, porque você é bolsonarista. Eu falei, cara, ele nunca me acompanhou na vida para falar um negócio desse. Então, a gente percebe que as pessoas compram narrativa sem, no mínimo, checar. Agora, acompanhar o deputado que votou, olhar o que a pessoa fez antes de votar de novo, eu acho que é o mínimo que todo brasileiro devia fazer, né? Mas é uma linha muito tênue. O Zema é o meu candidato, é o candidato à presidência que eu defendo. E tem uma questão em política que eu aprendi no Game of Thrones, que eu vou até dar risada aqui um pouco com vocês, né? Que tem uma hora que dois inimigos ou pessoas não tão alinhadas ou tão iguais se unem em nome de um inimigo maior, né? Então eu acho que tem uma questão a ser debatida no segundo turno, que é lá no segundo turno. Agora, o primeiro turno, eu acho que a gente tem que ser muito convicto do que está votando, do que a gente defende e no que a gente se diferencia. Boa. E, Adriana, só para a gente fechar aqui, para eu entender melhor esse caso específico aí do Valdemar e bom, que o Dino bloqueou os bens deles, isso vem por conta de uma investigação da Polícia Federal, correto? E Correto? essa investigação da Polícia Federal, o que motivou o início da investigação? Olha, então, assim, só o que existe nesse contexto todo? Inicialmente, essa questão das emendas que começaram do orçamento secreto começou lá no STF com a ministra Rosa Weber, né? Aham. Que em 22 declarou esse orçamento secreto inconstitucional. Depois, essas emendas de relator, orçamento secreto 1, se transformou no orçamento secreto 2 em 2023, que foi a Uhum. ação que eu falei que a gente entrou Uhum. no STF denunciando, que virou emenda de comissão mesmo o mecanismo. E quando o ministro Dino entrou, quando ele virou ministro do STF do Lula, ele assumiu alguns processos e virou pai de novo, dessa questão das emendas de comissão, né? Do orçamento secreto, algumas medidas, na minha visão, acho que foram saudáveis para o Brasil, né? A motivação foi errada, porque o ministro do STF, o Flávio Dino não tem isenção necessária para ser um ministro do STF, ainda que algumas medidas dele, na minha visão, tenham feito bem para o Brasil, exigir transparência e tal. Mas na hora de punir e perseguir, é nítido que ele persegue perseguição de um lado só, que foi o que já foi comentado. Então, ele continuou fazendo essas audiências, tem muitas entidades da organização
da sociedade civil que trabalham nessa questão. Então, você tem Transparência Brasil, Transparência Internacional, Instituto Não Aceito Corrupção, Transparência Partidária. Tem várias entidades da sociedade civil que fazem um trabalho muito bonito, Contas Abertas, do Gil Castelo Branco. Eles fazem um trabalho muito bonito para rastrear o dinheiro do cidadão brasileiro. E o Dino continuou nessa atuada e começou a investigar, o que eu acho muito saudável. Daí a Polícia Federal tem investigações de desvio de recurso, de desvio de emenda. Então, eu acho que a questão, enquanto a gente está pensando no Brasil, está pensando no cidadão e está usando a mesma régua para todo mundo, eu acho que está muito correto fazer tudo isso, tem que investigar mesmo, tem que combater corrupção mesmo, não pode ser, não é admissível quem não tem mandato parlamentar ficar indicando emenda, nem cacique partidário, nem dono de partido, isso é uma pouca vergonha. Assim, eu acho isso inadmissível, não interessa o pretexto, não interessa qual o líder. Mas isso também, como não tem cabimento o presidente das casas terem cota para indicar para padrinhos políticos, estou falando especificamente do Eduardo Cunha aqui, não tem cabimento, seja que título for, né? Mas o Flávio Dino entrou nessa. E está agora usando o cargo, a gente sabe, ele é um ministro ativista, eu já falei para ele isso numa audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ele é completamente ativista, e infelizmente não é a causa, né? É a bandeira que ele defende. Bom, Adriana, muito obrigado aí pela tua presença, obrigado pelos teus insights, pelas informações e pelo teu tempo também, tá? Valeu mesmo. Olha, eu agradeço super, muito obrigada, viu, pelo papo direto, obrigada, Felipe, obrigada, Igor, um prazer participar aqui com vocês. Podem me chamar, principalmente para esses assuntos que ninguém quer vir falar, me chamem que eu estou sempre à disposição. Tá bom, beleza, muito obrigado, viu? Tchau, tchau, gente, obrigada. Valeu. Obrigado, boa noite, bom trabalho, deputado. Meu amigo Felipe Igor. Moura Brasil, os caras estão roubando de montão, tá? Os caras não tem mais vergonha não, cara. Os caras não tem mais vergonha não. Não é Essa daí brincadeira, realmente chama atenção. Que surpresa! Eu estou sendo irônico, obviamente, Igor, porque eu passei anos ao longo de todas essas investigações aí, desde lá de trás, ainda na esteira de mensalão, mas depois Petrolão, aí veio Lava Jato, aí houve todo o desmantelamento do combate à corrupção, teve 2 etapas ali que eu já descrevi essa cronologia aqui no Flow, mas teve um momento em que os investigadores chegaram na Petrobras, aí primeiro atingiram o PP, o partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, aí depois veio uma outra diretoria que era mais ligada ao PT, e aí depois se atingiu o PSDB, depois se atingiu Michel Temer. Quando chegou no Alto Tucanato, no Temer e numa ala do Poder Judiciário, quase tudo ao mesmo tempo, ali por volta de 2017, Gilmar Mendes, lá no Supremo Tribunal Federal, que antes apontava o modelo de governança corrupta, petista, a cleptocracia descoberta, revelada pela Lava Jato, se voltou contra a operação. E anos depois, final de 2018, quando veio a lista do COAF, com a movimentação bancária típica dos assessores da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, numa colaboração com uma operação que chamava Furna da Onça, que era um desdobramento da Lava Jato no Rio. Quer dizer, quando essa operação atingiu o Flávio Bolsonaro, aí o bolsonarismo também se voltou contra a Lava Jato. E aí você teve todo mundo, portanto, contra a Lava Jato. Isso que a deputada está descrevendo, que muitas vezes só fica o Novo e o PSOL ali e tal. Bom, o lulismo, o velho tucanato, o centrão, o bolsonarismo, uma parte do Poder Judiciário, obviamente, todos se voltaram em determinado momento contra a força-tarefa. E nesse caso, claro, o PSOL ficou do lado do Lula, também contra a força-tarefa. Então, houve o aniquilamento do combate à corrupção. E eu apontei, olha, obviamente, os esquemas criminosos, eles serão recriados, serão transformados, eles continuarão funcionando, podem ter novos modelos, mas esses mesmos personagens, esses mesmos protagonistas, eles vão aparecer em novos escândalos. O Estado está sendo distribuído para essas pessoas que têm um histórico de condutas imorais, etc. Vai aparecer escândalo nas estatais, vai aparecer escândalo de emenda. A gente estava apontando desde a raiz o abuso na distribuição de emendas parlamentares. Você tem a individual, você tem a de bancada, e apareceu essa de relator, que já era uma distorção completa. As de comissão começaram a ser distorcidas, como a deputada descreveu. Então você tem 4 tipos de emendas, 2 originais, vamos dizer assim,
elas já tinham alguns escândalozinhos, né? As outras tiveram os seus escândalosãos, mas ninguém quer mudar. Aham. Ela está descrevendo isso. Você tem o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eles ficam defendendo os parlamentares, como saíram em defesa do Jacques Wagner, que também foi alvo de busca e apreensão num outro caso, né, envolvendo o ex-sócio Daniel Vorcar, no caso Master. Então você sempre tem um corporativismo que não é só, vamos dizer assim, a defesa dos pares, porque eles são meus coleguinhas de profissão. É a defesa do mecanismo. O mecanismo ele já é desvirtuado por si só, quer dizer, nem precisa aparecer esse caso do sujeito sem mandato parlamentar, como é o Valdemar, como é o Eduardo Cunha, para que a utilização das emendas seja vista como escandalosa, já é há muito tempo. Quer dizer, agora você tem novas cerejas do bolo desse desvirtuamento da utilização de recursos públicos, dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros. Mas quando você tem o rebaixamento ético da sociedade também, né? Porque aqui não se tem pano para vários segmentos da população. Claro que não é o povo inteiro do Brasil, mas você tem um rebaixamento ético de uma parte significativa da sociedade, e isso se espelha na política, e obviamente a política ela turbina esse rebaixamento ético. Aí você tem toda uma casta de uma geração de políticos. Na verdade, a gente já está aí nas novas gerações, né? Eduardo Cunha era o presidente da Câmara lá atrás, Hugo Mota agora já é o discípulo do discípulo, né? Passou por Arthur Lira e tal. Então você tem várias gerações de um rebaixamento ético, moral muito grande. Então essas pessoas estão defendendo a obscuridade. Elas estão defendendo que a distribuição de recursos seja feita de uma maneira que a sociedade não possa vigiar. Quando eles falam, está tudo no portal da transparência, é mentira, não tem todas as informações lá, senão o Flávio Dino não estava dando esse tipo de decisão. Então, não se pode perder a capacidade de se indignar em relação a isso. E a gente vê a corrida eleitoral, você tem duas lideranças, lulismo e bolsonarismo, que são complacentes com tudo isso há anos. Então, você pensa, como é que o país vai sair disso? Então, claro que não é uma questão só eleitoral, porque muitas vezes as pessoas tentam reduzir tudo a uma questão de voto. Não é a postura da sociedade. É como é preciso resgatar a ética, como é preciso resgatar a vigilância sobre quem quer que seja. Seja eleito Lula, seja eleito Flávio, Caiado, Renan, Zema, Augusto Cury, Joaquim Barbosa, quem quer que seja, é preciso ter vigilância, é preciso ter cobrança dos órgãos de fiscalização e controle, é preciso impedir na raiz as indicações políticas desqualificadas, é preciso impedir que pessoas autoritárias comandem esses órgãos, que camaradas do integrante de um tribunal